Sua mente já pareceu uma prisão? Pensamentos negativos te cercando, te impedindo de ver uma saída? Talvez você tenha tentado de tudo: ignorar, lutar contra eles, até mesmo fingir que não existem. Mas, no fim, lá estão eles, insistentes, sugando sua paz e te prendendo em um ciclo de ansiedade e culpa. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para libertar sua mente? E que esse caminho já foi ensinado por Jesus há mais de 2000 anos? O que Jesus nos ensinou não foi apenas teoria. Foi um manual prático de como renovar a mente, de como eliminar pensamentos que nos aprisionam, de como encontrar uma paz que não depende das circunstâncias ao nosso redor. E hoje, eu vou te mostrar exatamente como aplicar esses ensinamentos na sua vida. Então, fique comigo até o final. Você vai descobrir como Jesus pode transformar sua forma de pensar, como ele pode te dar uma mente forte, livre e cheia de esperança. Agora, vamos direto para os ensinamentos que podem mudar sua vida. Sabe quando você acorda bem, mas basta uma coisa pequena acontecer para sua mente virar um turbilhão? Você derrama café na roupa, recebe uma mensagem chata ou lembra de algo que deveria ter feito ontem, e pronto. O dia que tinha tudo para ser bom já começa a desandar. E o pior? Muitas vezes, o problema nem é o que acontece do lado de fora. É aqui dentro. Pensamentos que se repetem. Medo, insegurança. Aquela voz que diz: e se der errado? E se eu não conseguir? E se nunca mudar? E sem perceber, a mente se torna um campo de batalha. Mas olha só, Jesus já sabia disso. Ele sabia que a ansiedade, o medo e os pensamentos negativos poderiam nos aprisionar. E por isso, ele nos ensinou algo que pode parecer simples, mas que muda tudo. A boca fala do que o coração está cheio. Agora pensa comigo. Se alguém só fala de problemas, vive reclamando e sempre espera o pior, isso diz muito sobre o que está dentro dela, não é? O que sai da nossa boca nada mais é do que um reflexo do que já está cheio aqui dentro. Se a mente está cheia de medo, dúvida e insegurança, mais cedo ou mais tarde, isso transborda para as palavras, para as atitudes, para a forma como enxergamos a vida. Mas se enchemos nosso coração com a verdade de Deus, nossa boca e nossa mente começam a reagir de forma diferente. O problema é que nem sempre percebemos o que está acontecendo. E foi por isso que Jesus nos deu um exemplo prático de como vencer essa guerra invisível. Um dia, logo depois de passar 40 dias no deserto sem comer, Jesus foi tentado. Mas, veja bem, o diabo não apareceu para ele com correntes, tentando prendê-lo fisicamente. O ataque foi mental. O inimigo chegou e disse: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Parece inocente, né? Mas a intenção por trás dessa frase era outra. Era plantar uma dúvida na mente de Jesus. Algo como: tem certeza que você é quem diz ser? Será que Deus realmente se importa com você? E é exatamente assim que os pensamentos negativos nos atacam. Eles não gritam, eles sussurram, eles plantam pequenas dúvidas que, se não forem combatidas, crescem e tomam conta da nossa mente. Mas olha só a resposta de Jesus. Ele não discutiu, ele não duvidou, ele simplesmente respondeu com a palavra de Deus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus nos mostrou que a maneira de combater pensamentos negativos não é tentando ignorá-los, nem fingindo que não existem. É substituindo-os por algo mais forte. E aqui entra a grande lição. Nossa mente não pode ficar vazia, porque se não a enchemos com a verdade, ela se enche de preocupações, medos e mentiras. E é por isso que precisamos aprender a alimentar nossa mente com o que Deus diz sobre nós. Porque quando sabemos quem somos e qual é o propósito da nossa vida, esses pensamentos perdem a força. Agora, talvez você esteja pensando: mas isso é fácil para Jesus, né?
Ele era perfeito. Como eu faço isso na minha vida? E é aí que vem o segredo. Jesus não apenas nos deu o exemplo, ele nos ensinou como fazer. Se tem uma coisa que a gente precisa entender, é que nossa mente não muda da noite para o dia. Pensamentos negativos são como trilhas no meio de uma floresta. Se você passa por elas todos os dias, elas se tornam cada vez mais profundas e fáceis de seguir. Mas se quiser mudar de caminho, precisa abrir uma nova trilha. E, no começo, isso exige esforço. Jesus sabia que a mudança da mente não acontecia num estalar de dedos. Ele ensinou que nossa transformação vem pela renovação do pensamento. Mas, como a gente faz isso? Será que basta rezar e esperar que, do nada, todos os pensamentos ruins desapareçam? Pensa num agricultor. Ele não joga a semente na terra e sai esperando que, do nada, ela vire uma árvore carregada de frutos. Ele precisa plantar, regar, cuidar e esperar. E sabe o que é interessante? A semente cresce antes de aparecer. Debaixo da terra, algo está acontecendo, mesmo que a gente não veja. Agora, me diz, e se os pensamentos fossem como sementes? O que você tem plantado na sua mente todos os dias? Se você só consome notícias ruins, conversas negativas e reclamações, sua mente vai se encher disso. Mas se você começar a alimentar sua mente com as palavras de Jesus, aos poucos, sua forma de pensar vai mudar. E é exatamente isso que ele nos ensinou. Em Filipenses 4:8, a Bíblia nos dá uma dica clara. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, nisso pensai. Isso significa que precisamos treinar nossa mente para focar no que é bom. Mas talvez você esteja se perguntando, tá, mas como eu faço isso na prática? Vou te contar algo que aconteceu comigo. Um dia, um amigo me disse, toda vez que um pensamento negativo vier, substitua por uma verdade de Deus. Eu ri na hora. Parecia simples demais, mas resolvi testar. E foi aí que comecei a perceber o poder desse princípio. Quando vinha aquele pensamento, eu nunca vou conseguir. Eu respondia, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a mente dizia, ninguém se importa comigo, eu lembrava, eu te amei com amor eterno. Quando o medo gritava, e se der errado? Eu repetia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E aos poucos, aquilo que antes parecia natural, os pensamentos ruins, começou a perder força. Jesus nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Se enchermos nossa mente da verdade dele, nosso modo de pensar muda. E quando nossa mente muda, nossa vida muda junto. Se esse conteúdo tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque quanto mais pessoas ouvirem essa verdade, mais vidas serão transformadas. E agora vem a parte mais importante. Se você quer se libertar de pensamentos negativos, precisa tomar uma decisão. Hoje, agora, escolher alimentar sua mente com aquilo que fortalece a sua fé. Porque a verdade é essa. Se você não escolher no que pensar, alguém ou alguma coisa vai escolher por você. E quando essa escolha é feita, tudo muda. Sua forma de pensar, sua maneira de reagir, até a forma como você enxerga os desafios. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem manter a paz, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando? Enquanto uns entram em desespero com qualquer problema, outros enfrentam tempestades como se soubessem que, no final, tudo vai dar certo. E não é porque a vida dessas pessoas é mais fácil. A diferença está na maneira como elas escolhem pensar. Jesus nos mostrou isso de forma clara quando disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só, ele não disse, se tiverem fé, nunca passarão por problemas. Ele não disse, se me seguirem, a vida será tranquila.
Pelo contrário, ele foi direto. Vocês vão ter dificuldades, mas podem escolher não ser dominados por elas. Agora, a pergunta é: como? Como manter a paz quando tudo está desmoronando? Vou te contar uma história. Certa vez, havia um rei que queria pintar a imagem perfeita da paz. Ele pediu para os melhores pintores do reino criarem quadros que representassem o significado da verdadeira paz. Muitos fizeram pinturas de campos verdes, rios tranquilos e céus sem nuvens. Mas um dos quadros era diferente. Ele mostrava uma tempestade violenta, raios cortando o céu, ondas quebrando contra as rochas. Mas bem no meio daquela cena caótica, havia um pequeno pássaro, escondido entre as pedras, dormindo tranquilamente. O rei olhou para aquele quadro e disse: "Isso é paz." Porque paz de verdade não é a ausência de problemas, é a segurança de saber que, mesmo em meio à tempestade, você tem um refúgio seguro. E Jesus é esse refúgio. Agora, me conta aqui, nos comentários. Você aprendeu alguma lição com esse vídeo? Se esse conteúdo te ajudou, como me ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E, se não for pedir demais, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque foi assim que essa mensagem chegou até mim. E agora, esse vídeo é a minha forma de compartilhar com você. Jesus já te ensinou o caminho. Agora, cabe a você escolher seguir. Mas sabe o que é incrível? Mesmo quando escolhemos seguir, ainda enfrentamos desafios. E tem um exemplo que ilustra isso de forma poderosa. Quando Pedro andou sobre as águas, tudo estava indo bem. Até que ele tirou os olhos de Jesus e começou a focar no vento e nas ondas. E o que aconteceu? Ele afundou. Mas a parte mais incrível da história vem agora. Naquele momento, quando Pedro começou a afundar, ele fez a única coisa que poderia salvá-lo. Gritou por Jesus e imediatamente Jesus o segurou. Agora, pensa comigo. Pedro estava afundando mesmo com Jesus na frente dele. O problema não era o vento ou as ondas. O problema era o medo que tomou conta dele. E aqui está o segredo. Quando você foca nos problemas, eles crescem. Quando foca nas dificuldades, elas parecem maiores do que realmente são. Mas quando foca em Jesus, o medo perde força. O que você tem olhado ultimamente? Se sua mente está cheia de preocupações, se tudo o que você vê são problemas sem solução. Talvez seja hora de mudar o foco. Talvez seja hora de tirar os olhos do vento e das ondas e olhar para aquele que nunca afunda. Agora, eu quero que você pense em algo. E se, toda vez que sua mente começasse a se encher de medo, você decidisse fazer o que Pedro fez? Gritar por Jesus. Pedir ajuda. Direcionar seu olhar para a única coisa que realmente pode te sustentar. Porque aqui está a verdade. Você não precisa lutar essa batalha sozinho. Você não precisa vencer os pensamentos negativos com sua própria força. A verdadeira libertação acontece quando você para de tentar vencer sozinho e começa a confiar em quem já venceu por você. E é por isso que agora eu quero te fazer um desafio. Durante a próxima semana, toda vez que um pensamento negativo surgir, toda vez que a ansiedade tentar te dominar, faça o que Pedro fez. Não tente resolver tudo sozinho. Apenas diga: Jesus, eu preciso de você agora. E veja o que acontece, porque acredite, Ele está ouvindo. Lembre-se, Jesus já te ensinou o caminho. Agora, cabe a você escolher seguir. Obrigado por estar aqui comigo. Nos vemos no próximo vídeo.